Paz, meus queridos. Bom dia. Que bom que você chegou ao nosso devocional. Através do nosso devocional diário, você pode desenvolver mais intimidade com o Senhor, mais comunhão com o seu Pai. Sabemos que Deus se revela através da sua palavra e é por isso que é essencial todos os dias buscar a Deus através da sua palavra, da oração, adoração e comunhão ao único que é digno de toda honra e todo louvor. Aleluia! É nele que encontramos as respostas que eu e você tanto buscamos para aquelas situações que nós temos vivido no dia a dia. Queridos, estava agora aqui com a minha Bíblia aberta, meditando na palavra do Senhor que está em Ezequiel, no capítulo 37, onde o profeta conta o momento em que Deus o coloca no meio de um vale de ossos. E então nós podemos ver que está escrito assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou ou colocou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Perceba essa imagem, imagine, visualize. Havia muitos ossos naquele vale e ele diz que eram muito numerosos sob a face do vale. Isso nos representa praticamente um mar de ossos. E segundo o relato do próprio profeta, eles não estavam apenas secos, mas sequíssimos. E ali é Ezequiel tendo essa visão, direcionado pela mão do Senhor. Ele disse que os ossos estavam sequíssimos e ele só falaria isso se realmente estivessem assim. Eu imagino que já deviam estar rachados, esfarelando numa situação além de qualquer esperança. Ali só tinha morte. Estavam prestes a virar pó. Então, diante daquela situação irreversível, Deus faz uma pergunta e me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E então o profeta diz ao Senhor: Senhor Deus, tu o sabes. Olha que coisa mais linda! Nós percebemos aqui que Ezequiel já conhece tanto o seu Deus que ele nem se arrisca a dizer que é impossível. Ele sabe que Deus é surpreendente. Ele sabe que Deus pode todas as coisas. E quando Deus faz uma pergunta cuja resposta, humanamente falando, seria: é impossível? Aquela pessoa que conhece verdadeiramente o seu Deus e que está olhando as coisas sob um ponto de vista espiritual, certo, só poderia responder: Senhor, só o Senhor sabe. Então só Ele sabe o que é possível e como é possível realizar esse milagre na tua vida. Porque só Deus tem autoridade para dizer se algo é ou não é possível. O gerente do banco não tem essa autoridade para isso. O teu amigo não tem autoridade para isso. O especialista não tem autoridade para isso. O advogado, o médico não tem autoridade para isso. O juiz também não. Seus pensamentos negativos não têm autoridade para dizer que algo é impossível, que não tem jeito e que você não vai conseguir. Ninguém pode dizer que algo é impossível e nem o profeta se atreveu. A resposta de Ezequiel é a resposta de alguém que está na total dependência de Deus.
que conhece Deus, que conhece os atributos de Deus, que sabe o que Deus é capaz de realizar. Essa é a resposta de alguém que sabe que Ele trabalha em outra dimensão. Ele trabalha numa dimensão além da nossa realidade que nós vemos. E quando está nas mãos dele, pode ser dobrada, desdobrada, do jeito como ele quiser. Ele faz a situação mudar de uma hora para outra. Quando a gente confia em Deus, meus queridos irmãos, você sabe exatamente que pode esperar dele o impossível acontecer na tua vida. E nós vemos que seguindo aqui, ele diz assim, no verso 4, profetiza a esses ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus aos seus ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou Deus. Aleluia! Então essa era a diferença de Ezequiel. Deus já tinha colocado nele o Espírito. Por isso ele conhecia a Deus, ele sabia quem Deus era, ele sabia o que esperar do seu Deus, ele sabia do que seu Deus era capaz de fazer numa situação desesperadora. Ao ver ali, naquele local, naquela visão, uma situação aparentemente impossível e ser confrontado com aquela pergunta que Deus fez para ele, filho do homem, porventura viverão esses ossos? A única resposta que Ezequiel poderia dar a ele, de fato, ele deu. Senhor Deus, tu o sabes. Não sei você, mas eu nunca mais vou ver essa situação aparentemente impossível da mesma forma. Nem em minha vida. E nunca mais vou responder a uma dúvida com medo. Diante de uma pergunta ou de um pensamento que vier, será que eu vou conseguir? Eu vou fazer o mesmo. Direcionar a resposta a Deus como esse profeta fez. Senhor, tu o sabes. Aleluia. E que ele dá a resposta diretamente ao problema, para que eu possa profetizar a palavra de Deus que traz à existência o impossível. Eu preciso ter fé. Fé, meus irmãos. A palavra diz, porventura viverão esses ossos? É uma indagação, é uma pergunta que nós encontramos aqui no verso 3. E esta pergunta, ela nos remete à incontestável necessidade de nós termos fé de que Deus é poderoso, de que Ele é incomparável, de que Ele sabe fazer exatamente o que Ele diz. E é isso que o profeta entende quando ele afirma, Senhor Deus, tu o sabes. Então, meus amados, essa é a mesma certeza que paira no coração de cada um que crê fielmente no seu Senhor e que também pairou no coração de Abraão quando Deus pediu para ele o filho em sacrifício, diante da promessa de que Isaque levantaria uma grande nação. Porque nós podemos ler em Hebreus 11, pois considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Ele tinha tanta certeza que se ele entregasse seu filho, Deus seria capaz de ressuscitá-lo. Portanto, meus amados, diante dessas situações, eu e você chegamos à conclusão que nada é impossível para Deus. Essa resposta magnífica do profeta ali nessa pergunta que Deus fez para ele não representa apenas fé, mas a verdade de que Deus é capaz de todas as coisas, de que para Deus nada é impossível e que seu poder vai muito além da nossa compreensão humana.
Prova disso foi o que aconteceu com Sara, esposa de Abraão. Ela era estéril, muito avançada de idade, porém Deus disse que ela teria um filho. E assim aconteceu. Outro exemplo que nós podemos ler aqui na Sagrada Escritura é o endemoniado gadareno. Homem possesso de uma legião de espíritos imundos que o atormentavam, que ele vivia pelos sepulcros, às margens da sociedade. Ninguém queria chegar perto dele. Embora tentassem prender ele em cadeias, em grilhões, para não se ferir, ou talvez ferir alguém que passasse por ele, ele quebrava tudo. Ninguém segurava aquele homem. Mas quando ele encontrou Jesus, ele teve a sua vida totalmente transformada e foi achado em perfeito juízo. Então nós concluímos que Deus é quem vivifica, Deus é que transforma, Deus faz o impossível acontecer. Está claro que em todas essas situações o cenário era de morte, mas Deus estava mostrando que Ele é capaz de trazer vida, que Ele é capaz aqui nessa situação de vivificar aqueles ossos, de reviver, de voltar à vida, de renovar, porque Ele diz: porei em vós o Espírito e vivereis. Veja que no verso 6 revela essa verdade. E porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Algo muito semelhante aconteceu com o filho pródigo da parábola contada por Jesus. Ele estava morto em seus delitos e pecados, mas quando voltou à casa do Pai, Ele o renovou, Ele trouxe vida, Ele pôs espírito, Ele entendeu quem era o seu Deus. E diante disso tudo, meus amados, diante dessas revelações, diante dessas promessas, diante de tudo isso que Deus nos está ensinando, nós precisamos ser instrumentos de Deus. Até aqui nós aprendemos que é preciso ter fé, uma fé inabalável, que nada é impossível para Deus, que Deus é aquele que vivifica, que Deus é aquele que cura, liberta e transforma. Mas não podemos parar por aí. Isso não é o bastante. Nós precisamos anunciar essa salvação. Nós precisamos anunciar, fazer as pessoas conhecer esse Jesus que faz essas maravilhas. Então nós precisamos ser instrumentos nas mãos de Deus. Porque nós vemos a seguir que Deus o mandou profetizar e ele diz: e profetizei como se me deu a ordem. Mostra que o profeta entendeu claramente a necessidade de profetizar. Ele se colocou ali naquele lugar como instrumento para a execução dos planos de Deus, levando a mensagem da restauração, da transformação, da vivificação ao povo judeu. Porque nós sabemos que Deus cumpre tudo aquilo que Ele fala, o que Ele prometeu. Amados, há muitas pessoas enfrentando o caos por causa das suas péssimas escolhas e decisões erradas. Então eu e você temos a missão de levar a mensagem de restauração, mensagem de esperança, mensagem de transformação. De um vale de ossos secos pode sim renascer a vida. De uma multidão de pessoas perdidas em seus problemas e egoísmos, pode sim brotar uma multidão de homens e mulheres dispostos a serem o diferencial a partir do mover do Espírito Santo, do mover impetuoso de Deus em suas vidas. Então, quando da morte brota a vida, sabemos quem é o Deus a quem adoramos, a quem amamos. Então eu preciso ter fé, ter coragem, acreditar que nada é impossível para Deus. Devemos confiar que Deus é aquele que transforma, vivifica e ser anunciador das boas novas da salvação.
ser instrumento de Deus, porque Ele cumpre aquilo que Ele fala, mesmo que aos nossos olhos naturais agora pareça impossível. Amados, eu quero encorajá-los nesta hora a profetizar. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei em que vale você está, mas eu conheço um Deus vivo que sabe o vale que você está passando hoje, nesse exato momento. Então levante-se agora e seja um profeta e profetiza que se os ossos se juntam, os nervos se formam e Deus levantará um exército. É hora de tomar a posição que Deus já tem te dado de profeta na tua casa, no teu emprego, na tua rua. Profetiza, levanta, igreja do Senhor, e profetiza. Enfermidade saia, depressão saia, tristeza no coração saia, problema financeiro saia, problemas familiares, miséria saiam em nome de Jesus. Eu quero encorajá-los a orar na tua casa em voz alta e profetizar mudança na sua vida, na área que você está passando por dificuldades. Queridos, diga: Senhor Jesus, quero, como o profeta Ezequiel, profetizar mudança na minha vida financeira, no trabalho, nas emoções, na família, nos relacionamentos. Senhor, entra nessas áreas, aquilo que está seco seja ressuscitado agora, em nome de Jesus. Eu profetizo prosperidade, transformação em todas as áreas da minha vida, nas áreas que eu estou sendo afetado. Você pode declarar as áreas da sua vida que você mais está sofrendo. E então você pode pedir que Deus coloque o Espírito sobre o vale de ossos secos, e o Senhor vai fazer levantar um exército de cura, libertação, restauração. Nessa hora eu creio, meu amado irmão, minha irmã, declare sobre a vida da sua família, dos seus filhos, dos seus familiares. Declare restauração, vivificação, declare liberdade, declare transformação em nome de Jesus. O mesmo Deus que vivificou um exército de ossos secos pode fazer o mesmo, vivificando as áreas da tua vida que parece que não tem mais jeito. Para isso você pode profetizar, crendo que o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém?